Público, Saulo Matos. Bom dia a todos e todas. Grande satisfação estar aqui para falar dessa problemática intensa, que é a questão das drogas e a persecução penal. Dizer da minha satisfação estar na terra natal, nasci aqui em Vitória da Conquista, então a sensação de abraço, de maternagem, de se voltar ao útero. Cumprimento a mesa, a todos os membros e a todas as membros, e passo as minhas reflexões sobre o tema persecução penal e tráfico de drogas. Eu poderia falar de uma história lírica sobre as drogas, da literatura, Charles Baudelaire, Poemas de Haxixe. Poderia falar de uma história musical, Lar Hospitalar, em que Gilberto Gil faz um pequeno relato sobre a questão do uso da cannabis. Poderia falar de aspectos filosóficos, de aspectos religiosos, Santo Daime. Diversos são os caminhos que levam à reflexão sobre a questão das drogas. Multicultural, polifônico, delirante, lancinante, mas a marca está na dor. O retrato que venho trazer para vocês é da dor no processo penal, e um processo penal diferenciado, que é um processo penal de tráfico de drogas. De início já alerto, diferenciado para pior. Se vocês fizerem uma comparação da legislação de tráfico de drogas com as demais legislações processuais penais, irão ver que os prazos são diferenciados. Apresentarei para vocês a pesquisa que desenvolvi em mestrado, sob a orientação do professor Ricardo Cap, criminólogo. É uma pesquisa empírica. E o que quer dizer essa pesquisa empírica? Que os dados têm algo a comunicar à teoria. Apesar de ter colocado como título análise empírica da persecução penal e tráfico de drogas, parece até uma covardia, para dar uma sensação de cientificidade. Mas no fundo, o título é esse aí: tráfico de drogas ou porte para consumo, de cara com o Ministério Público. Foi o título da dissertação. Por que de cara? Porque é preciso muitas vezes estar frente a frente com a instituição. Porque muitas vezes a realidade vai nos assustar e vai dizer que estamos de cara. E porque também de cara é uma expressão que é utilizada para aqueles que se permitem ao uso de determinadas substâncias entorpecentes e dizem: estou de cara, eu preciso mudar um pouco essa realidade. 3 são os sentidos dessa expressão. Questão de partida. Quais os critérios, afinal, que são utilizados pelo Ministério Público para estabelecer uma diferenciação na prática acusativa, uma distinção entre tráfico de drogas e porte para consumo? O que podemos captar em termos de pensamento no atuar do Ministério Público, na prática ministerial? De discurso, vários são discursos, muitas vezes vinculados aos direitos humanos, mas queremos entender o que isso acontece no dia a dia forense. Essa questão de partida é uma questão que acompanha toda a pesquisa. Diferente de outro tipo de pesquisa teórica, a pesquisa é indutiva. Ela parte de dados e vai propondo questões, reflexões sobre os dados que estão sendo encontrados durante a pesquisa. Qual é a perspectiva epistemológica? Eu quero captar esse sistema de acusação que é específico do tráfico de drogas. Eu tenho uma forma de acusar do Ministério Público e, como avisei desde o início, eu tenho um subsistema de acusação. Eu tenho uma linha de pensamento que podemos extrair dessa prática. Para isso eu utilizei uma expressão da professora Margarida Garcia que diz em descentrar o sujeito. Afinal, o que é isso, descentrar o sujeito? Eu não quero saber o que cada promotor pensa individualmente. Eu não entrevistei cada promotor de justiça, mas a partir da análise dos seus desfechos,
eu consegui captar essa mensagem que é lançada pelo subsistema de acusação de tráfico de drogas. Daí se fala em entrevistar esse subsistema, questionar essa atuação. A perspectiva, pois, é crítica. Metodologia, como avisado, indutiva. Qual o método? Explicando aqui para vocês, estudantes, me dei conta que estou um pouco acelerado. É a adrenalina, a felicidade de estar aqui palestrando pelo ATPP. E a questão do tempo, esses 30 minutos são delirantes, são alucinantes esses 30 minutos. Para quem se é prolixo é muito difícil, né? Mas bem, estamos aqui para aprender nessa vida. O método composto. Gente, o que isso quer dizer? Eu trabalhei com produção de números, vou mostrar para vocês o que eu encontrei de números relacionados à atividade de acusação do Ministério Público. Esse é o aspecto quantitativo, mas também trabalhei com a questão qualitativa. Eu busquei a compreensão, eu fiz uma leitura desses dados a partir de suportes teóricos e fui fazendo também análises tópicas para poder fechar o pensamento sobre a minha análise empírica. O marco temporal foram apenas 3 meses. Vocês podem se perguntar, por que não 6 meses? Por que não 1 ano? Há um princípio da pesquisa empírica que se chama princípio de saturação. Simplesmente, quando você chega em um determinado momento da pesquisa, os dados só se repetem. Então seria um desperdício de tempo, um desperdício de intelecto avançar na pesquisa. Então 3 meses são suficientes. E querem saber? Querem saber? Os dados continuam sendo os mesmos. Se você pega o ano de 2016, que foi o objeto da pesquisa, analisa o ano de 2017 e analisa o ano de 2018, a variação de dados é mínima, porque a lógica do tráfico de drogas, ela é uniforme, ela se atualiza de outras formas, mas se encontra presente, repetindo o perfil da Lei 11.343 de 2006. O que é que acontece? Salvador trabalha com a seguinte questão. Existe uma equipe de promotores de justiça que é responsável para desenvolver a atividade persecutória. Chama-se equipe de crime de tóxicos, composta nada mais nada menos por 9 mulheres e 1 homem. À época, hoje houve uma mudança dessa equipe. É um dado que envolve até uma questão de gênero. Não avancei nessa análise, mas é uma curiosidade, porque em regra a instituição é formada por homens. E neste caso a equipe foi formada por mulheres, 9 mulheres, coisas da vida. Então fiz um levantamento quantitativo dos desfechos. Quais são os desfechos clássicos? O que é que nós temos aqui, caros estudantes? Chega um inquérito policial ou um procedimento investigativo e temos 4 possibilidades mínimas: oferecimento de denúncia, requerimento de diligências, promoção de arquivamento ou a chamado pedido de remessa, que seria, no caso, uma desclassificação do artigo 33 para o artigo 28. Então a análise se deu para esses 4 desfechos. Aos dados propriamente ditos. O que é que nós temos? De 446 desfechos, repito, denúncia, arquivamento, pedidos de remessa e pedidos de diligências, pedidos de desclassificação, 84%, são 372 casos, foram de denúncias. O que é que isso pode nos levar a refletir? Será que a investigação sobre tráfico de drogas é sempre satisfatória, a ponto de sempre ter como resultado o desfecho da denúncia? Será que não haveria necessidade de se apurar outros aspectos? Por que prevalece então esse desfecho? E vocês verão. Qual o tipo que predominou? O artigo 33 caput, o tráfico básico. Na prática, o que é que acontece? Vem o artigo 33, vem o artigo 33 com 35, que é o caso da associação para o tráfico de drogas. Muitas vezes vem o artigo 33
com o porte de arma. Na pesquisa, o que se destacou foi o artigo 33, 326 casos, 73%. E aí vamos analisar, de agora em diante, qual o perfil desse artigo 33 e que razões levaram o Ministério Público a ter esse entendimento de prevalecer a denúncia por tráfico de drogas. As variáveis. Então eu peguei os desfechos e fiz uma espécie de contraste. E aqui, como nós temos um tempo curto, eu resolvi fazer uma análise das denúncias, simplesmente porque é o desfecho que prevalece na pesquisa empírica, na pesquisa que desenvolvi. Então nós temos aqui laudo toxicológico, prisão em flagrante, sexo masculino, ronda de rotina, revista pessoal, confissão de posse e a faixa etária de 18 a 24 anos. Perceba o detalhe. Foram 372 denúncias. Nós temos ali 371 casos de laudo toxicológico. Significa que houve denúncia sendo formalizada, falta uma denúncia aí, sendo formalizada, sendo feita sem a presença desse laudo. Significa que uma vez preso em flagrante vai ser muito difícil você sair do espectro da denúncia. E muito mais se houver a confissão da posse. Aí se questionar como é que se dá, como é que se deu essa confissão da posse no âmbito policial. Alguma coisa você comeu. Sexo masculino, ronda de rotina. Bom, a ronda de rotina, ela aparece nessa narrativa nas denúncias, mas você pode muito bem associá-la à chamada fundada suspeita. Mas o que é fundada suspeita? Eu sempre pergunto nas instruções. Me diga, o que é que levou efetivamente você a entender, a suspeitar que aquele indivíduo estava a praticar tráfico de drogas? As respostas são as mais evasivas possíveis. É a ideia, como conversávamos ontem, no jantar, de um tal de feeling, um tal de falo, um tal de sentimento. Mas quando você quer trazer isso para o âmbito probatório, se esvazia. E a maior parte dos casos está vinculada a esse perfil de ronda de rotina e sob fundada suspeita. Quem atua no dia a dia na instrução criminal sabe dos processos de tráfico de drogas, tem essa genealogia, tem esse tronco na ronda de rotina e na fundada suspeita. Como objetivar isso? Como trazer isso do ponto de vista probatório para o processo penal? Não se traz. Mas ainda assim, como inquérito policial ele é utilizado na apreciação judicial para pronunciamento de sentença, fica tudo mais fácil para se obter um deslinde do caso. A faixa etária é interessante, 18 a 24 anos. Nós não temos aqui os velhões do tráfico de drogas. Não temos aqui uma perspectiva cinematográfica. Os antigos, né? A grande máfia brasileira de tráfico de drogas. A grande máfia brasileira situada em Salvador de tráfico de drogas. Não é esse o perfil da percepção penal de tráfico de drogas. Mas, Saulo, eu estou falando óbvio, mas eu tenho que falar o óbvio, o que tem sido notório, quando essa notoriedade toma ar de invisibilidade. E essa é a proposta da perspectiva empírica, da linha empírica de pesquisa. É fazer visível aquilo que tanto de ser visível se tornou invisível. Faça uma tradução aí, você vai ver que tem lógica nessa frase, tá certo? É de Bourdieu essa frase, tá certo? Próximo slide, por favor. Outros dados. Predomínio de bairros periféricos e profissões informais. É o que eu chamo de multiplicidade de cuna no tráfico de drogas. Foram presos em que bairros? Plataforma, Piripiri, Itapuã e tantos outros. Profissões informais: ajudante de pedreiro, camelô, ambulante. Vários bairros, várias profissões, mas um só. Uma categoria social só, a categoria mais baixa. Uma multiplicidade una, uma geografia una, que não se diversifica. Mas, Saulo, houve ou não houve
Prisões em flagrante, casos de investigação em bairros de classe média e média alta. Houve sim, claro que houve 5 casos. E o que é que aconteceu com o caso sendo na Pituba e na Barra? Ora, bairro de ostentação. Mas quem foi lá, averiguado, preso, quem foi? O velho pobre de sempre. É assim. Fala-se então que o tráfico de drogas está associado a dinheiro. Não houve predomínio nesses casos de apreensão em dinheiro. E quando houve, a faixa foi de até R$50. Aí vem na instrução e se pergunta, mas ele estava com um pouco de droga e com determinada quantia de dinheiro, R$50. Ora, quem é esse que não pode hoje andar com R$50 e de forma miúda? A questão é que, para se provar o tráfico de drogas, precisa ter uma exigência muito lógica e muito forte, e não se consegue cumpri-la. E aí partimos para deduções e presunções totalmente violadoras de um devido processo penal. Essa é a questão. Essa é a questão porque essas presunções estão atingindo pessoas. Lembrem, eu estou falando de dor, e de dor humana e de dor inútil. Porque existe uma dor que é necessária quando o processo é justo. Porque o processo é um caminho onde vai se desenvolver a punição. É contra essa irracionalidade que devemos resistir e nos insurgir. Balança de precisão, sacolés, também não foram encontrados como. Não foi uma variável predominante. Antecedentes criminais. Se você leva a sério a questão do trânsito em julgado, não houve o predomínio de antecedentes criminais com trânsito em julgado. Longe disso. O máximo que vai se ter, analisaremos à frente, é uma leve menção à questão de processos em andamento. Isso só. Pouquíssimas referências à participação em facções criminosas. Ora, a persecução não quer combater o crime de tráfico de drogas, não é uma perspectiva proibicionista, punitivista. Cadê as organizações criminosas? Não tem, apenas 5 casos foram encontrados nesse universo de 446 situações, problemas de tráfico de drogas. Do tipo e da quantidade. Do tipo e da quantidade, talvez seja o ponto mais interessante aqui da pesquisa, porque se aposta muito, quando se pensa em uma legislação futura, e já há projeto nesse sentido, em que se busca descriminalizar, embora torne, descriminalizar o porte de droga para consumo próprio, embora torne a infração administrativa e sob o domínio da polícia, que levaria para uma agência de saúde, aposta-se muito na questão das quantidades e limites para se resolver o problema. E aí, da diferenciação entre tráfico e porte para consumo. E aqui vamos ver como é que se deu esse perfil de quantidade de droga e tipo de droga. Temos aqui, de forma isolada, prevaleceu a maconha, 142 vezes, a cocaína, 66 vezes, e o crack, por 45 vezes. Então, a persecução penal está destinada aos chamados e antigos maconheiros. Então, se você fuma se você gosta de curtir um barato, tenha cuidado. Se você curte um barato e tem um dinheirozinho, tenha mais cuidado ainda. Você vai ser rotulado como traficante de drogas. Dão risada? A realidade é essa. Como diria Planet Ramp, não somos donos da verdade, mas conhecemos bem a rua. A nossa realidade é dura e crua. O velho hip hop. De forma combinada aparece a maconha e a cocaína. Em a sequência, 60 vezes. Crack e maconha por 44 vezes. Crack, cocaína e maconha 31 vezes. Esse é o chamado mix de drogas. Não temos aqui êxtase, enfim, outras variedades de droga. As drogas básicas são crack, cocaína
e maconha. E a faixa predominante? Me diga, me conte, por favor, como é que se dá esse quantitativo, essa gramatura da droga para determinar se é porte ou se é tráfico de drogas? Me conte, vou te contar agora. Em termos de quantidade, a faixa predominante, quando o desfecho é denúncia, para a maconha é de 10 a 50 gramas, para a cocaína de 10 a 50 gramas, e para o crack de 1 grama para 10 gramas. Ora, os estudos internacionais, de cara já vou dizer aqui, os estudos internacionais sinalizam que de 1 a 10 gramas é a quantidade considerada para uso para o crack, está até abaixo. E aí eu não posso deixar de fazer já uma comparação quando eu vou analisar esse quantitativo, quando o promotor de justiça ele faz pede a desclassificação para o artigo 28. E qual seria a faixa predominante quando ele vai pedir a desclassificação? A mesma faixa que é utilizada para o tráfico de drogas. Então, o que é pequena quantidade de drogas? Não sabemos. Aquilo que poderia ter uma referência de segurança, nós não temos. Porque essa pequena quantidade de droga, observem, houve denúncia de 1 grama. Então, nós não temos referência. Por quê? Porque é uma seletividade narrativa e discursiva no desenvolvimento da persecução penal. Ao final, aquele que tem a capacidade de dar resposta é quem vai dizer o que é e o que não é tráfico ou porte de drogas em relação a essa quantidade, cuja faixa é a mesma. Também, ela já passou, já entendi a mensagem, está querendo que eu agilize já, eu vou agilizar, tudo bem. Em todas as vezes em que houve a combinação de 2 ou mais drogas, o desfecho que prevalece é a denúncia. Então vamos pensar de uma forma mais concreta. A foi preso com 10 trouxinhas de maconha e 5 trouxinhas de crack. 2 combinações de droga, qual o desfecho? Denúncia. Mole, fácil, denúncia. E ainda mais com a seguinte abordagem: o cidadão me convidou a polícia para ir até a sua casa e foi franqueado o acesso. Ora, não estamos nem convidando vizinhos. Imagine convidar um braço estatal para entrar na nossa casa sabendo que tem droga. Isso é inverossímil. Isso fere a lógica, o raciocínio, e vocês são inteligentes. Eu não. Agora sim, minha amiga, podemos ir. Esboço de vocabulários de motivos. Eu não fiz na minha pesquisa a chamada análise de discurso. Não fiz uma análise de discurso. Mas o texto, estudando os desfechos, as denúncias, os pedidos de arquivamento, os pedidos de diligências e os requerimentos de desclassificação para o artigo 28, me permitiram a entender quais são os motivos que esse sistema de acusação diferenciado de tráfico de drogas traz para poder desenvolver sua atividade. Vocabulários de motivos tem a ver com a sociologia da linguagem, com o sociólogo Charles Mills, que são as razões institucionalizadas pelo subsistema de acusação por tráfico de drogas. Na denúncia, o que é que aparece na denúncia? O artigo 41 do CPP diz que a denúncia ela tem que ser o quê? Narrada de forma circunstanciada, com todas as circunstâncias do evento. No tráfico de drogas não acontece isso. A motivação, o que embasa, é uma categoria genérica. Qual? Local do flagrante e a conduta do indivíduo. Ora, se você está no local em que é conhecido, um chamado inferninho, conhecido por tráfico de drogas, e está lá com um pouquinho de droga, logo você é traficante. A coisa funciona dessa forma. E é essa narrativa que aparece na denúncia. Os pedidos de remessa. Isso aqui também é outro fato interessante. Olha só o raciocínio que se dá. Eu acho que não é artigo 33, não. Eu acho que é porte para consumo. Com base em que? Não tem caderno de anotação, não tem variedade de droga, não tem dinheiro. Isso aqui só pode ser porte para consumo. Tá, tudo bem. Então, vou pedir para desclassificar para o artigo 28. Porém, quando você vai ver quais são os critérios que são utilizados para denunciar, eles não fazem esse checklist. Então, fica o que, mais uma vez? Discricionariedade. E temos que pensar em propostas para conter
essa discricionariedade. Eu quero dizer para vocês que quando queremos falar de processo penal, queremos falar de constrangimento entre os sujeitos processuais. Não basta só demarcar cada lugar do sujeito processual. Eu tenho que desenvolver uma dinâmica procedimental que permita esse constrangimento para dizer assim: doutor juiz Armando Mesquita, Vossa Excelência está errado, está errada. Decidiu mal, vou recorrer agora. Doutor André Maia, me oponho agora às suas alegações da seguinte forma. É assim que tem que ser. Você tem que saber falar e colocar o seu espaço, porque poder tem que ter controle, é da teoria do poder. Diligências. Uma preocupação exclusiva com a autoria e materialidade, e nada mais. O que é isso? O inquérito vem, e aí você está querendo saber mais detalhes. Pô, será que aconteceu? Como foi que aconteceu? Quando isso chega para a equipe de crime de tóxicos de Salvador, o que é que nós temos aqui? Você apenas vai se preocupar com a autoria e a materialidade. Significa dizer o quê? Se você souber quem é o autor e tiver um laudo de constatação atestando a materialidade, é tráfico de drogas. Muitas vezes as denúncias têm sido feitas sem se especificar a gramatura. Há 2 dias eu fiz uma audiência em Jequié apenas dizendo assim, 10 trouxas de maconha. E aí a referência de peso, como é que se tem? Se busca laudo, não tem. E aí como é que fica? Vai condenar por tráfico de drogas? Como? Qual a representatividade dessa ação delitiva? Como gerar o desvalor dessa ação? Como gerar o desvalor desse resultado? Eu vou desrespeitar os 5 minutos. Não é com você não é pessoal não. Não é da resistência o IBADPP? Então eu sou da resistência e vou desrespeitar. Certo? O senhor presidente vai reclamar comigo, ele já está lá, e eu tenho muito medo dele, mas eu, com o microfone na mão, sou um cara feroz. E paro por aqui. Não termino a outra frase não, viu? Então vamos lá. Arquivamento. Gente. Minha gente. Por que não podemos aceitar o princípio da insignificância quando nós temos uma conduta envolvida com a questão de drogas? Observe, teoricamente, se aceita a insignificância para todos os demais delitos praticamente. Para a questão de drogas, não. Sob que fundamento abstrato? Porque envolve uma questão de saúde pública. Peraí. E a análise do caso concreto? E o espaço de reflexão para aquele ponto? E chegamos ao estresse mental de se dizer: ínfima quantidade, pequena quantidade, insignificante quantidade, mas não se avança para se pedir um arquivamento. E o que é isso? Violação de lógica narrativa. Sob uma dogmática jurídica penal falida. Sob uma dogmática de bem jurídico penal falido. Que só atende a determinadas circunstâncias, determinadas conveniências do poder punitivo. Sim, Saulo, você é promotor, irmã Dulce? Não sou promotor, irmã Dulce, não. Eu vou até o fim, peço a condenação, sem nenhum problema. Mas eu quero estar lastreado. Eu quero estar convicto de forma racional. Então chamo de obstáculo cognitivo do Ministério Público. Não se consegue pensar em alternativas. Vamos, que eu estou com medo do presidente do IBADPP, meu amigo Luiz Gabriel. As conclusões podem ser divididas em 3: respostas à questão de partida, possíveis respostas, percepções criminológicas e políticos criminais e alternativas processuais penais favoráveis à redução de danos penais. Podemos ir. Vou aqui muito tranquilo, já falei com vocês, quando nós temos aquelas variáveis que eu mencionei, tende a prevalecer o desfecho denúncia. A quantidade de droga não foi capaz de por si só definir se vai ser tráfico de drogas ou porte, porque na prática isso está sujeito a uma seletividade discursiva. Combinação de mais 2 tipos de drogas prevalece o quê? Denúncia, é uma variável decisiva para diferenciar tráfico do porte. De drogas menos lesivas para mais lesivas, de maconha para crack e cocaína, prevalece a caracterização de tráfico de drogas. Antecedentes criminais que foram utilizados apenas aqueles chamados processos em andamento. Não houve trânsito em julgado.
O que prevaleceu, considerando aquele quantitativo, e que não há incidência de facção criminosa, é o quê? A chamada denúncia ou tráfico de tendência privilegiada. No entanto, as denúncias não foram formuladas nesse sentido. No 33, parágrafo 4º. Qual a linguagem usada pelo Ministério Público? Apenas uma reprodução da voz policial. E que voz policial é essa? Não é nem a Polícia Civil. A Polícia Militar, que vai lá e narra a situação para a Polícia Civil. Significa dizer o quê? Significa dizer o quê? Que o inquérito se resume à narrativa policial da Polícia Militar e acaba ali. Não há mais demanda investigativa. Eu chamo de qualquer acusatório, qualquer acusativa, qualquer acusação de tráfico de drogas é bem recebida pelo Poder Judiciário. Pode passar. Percepções criminológicas. Qual a percepção que nós temos do Ministério Público? Um paradigma etiológico. Ele quer erradicar o problema de tráfico de drogas. Ele não se sente parte desse problema. Ele não consegue ver que fomenta a chamada criminalização secundária. Prevalece um indúbio societate. O velho brocardo de máxima denúncia e máxima eficiência punitiva. Eu chamo de deficiência punitiva. E qual a perspectiva? Uma racionalidade penal moderna. Com base em o quê? O direito penal, na linha do pensamento do professor Álvaro Pires, só consegue ser visto como um aplicador da pena de prisão. Todo e qualquer discurso ratifica a pena de prisão. E aí eu falo de uma racionalidade processual penal moderna, que vai dizer o quê? Que essa pena de prisão se traduz no processo penal na atividade de acusar, pura e simplesmente. A ação processual penal ela não é contra-seletiva. Ela não considera a hipótese macrosociológica de que temos uma demanda social que clama por igualdade. Próximo. Alternativas processuais, que eu chamo de persecução penal estratégica, para reduzir esses danos. A Procuradoria-Geral poderia estabelecer, através de estudos empíricos, quantidades e limites para poder pautar a atuação dos promotores de justiça. Estabelecimento de maior rigor técnico na lei para que seja realizada a denúncia. Audiências de controle de acusação. Temos que ter uma admissibilidade forte no processo penal. O STF admite recebimento implícito. Isso é energia, viu? Isso é energia do pensamento. Acaba, e aí o microfone interrompe, entendeu? Audiências de controle de acusação. Saídas alternativas para o processo penal de tráfico de drogas. Descriminalização judicial por porte insignificante. Isso se deu na Argentina, uma descriminalização de fato. Acordo de não persecução penal, não no formato da resolução 181 do CNMP, que vincula a confissão, resgatando dispositivo inquisitório. Uma suspensão condicional do processo específica, numa perspectiva, numa visão de futuro para o tráfico de drogas. Por que ir adiante com um processo que não tem grande representatividade? Ao final, sabe por quê? A persecução penal, no processo penal, se transformou em um necropoder persecutório. O que foi dito ontem, na filosofia, na base da linha do pensamento do filósofo camaronês, Achille Mbembe. A soberania decidida por quem pode estabelecer quem pode morrer e quem pode viver. E quando nós acusamos e decidimos sem critérios, estamos fazendo assim. Um necropoder, matando em vida. E sabe por quê, senhor presidente do IBADPP? Sabe por quê? A justificativa, porque a carne mais barata do mercado tem sido a carne negra. Resistência, muito obrigado.